Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério e você está no Diário de Bordo, seja muito bem-vindo. Eu estava ali pensando e resolvi gravar esse vídeo. Eu acho que alguma coisa não faz mais sentido na nossa vida, na minha vida, na sua vida, quando ela faz com que outras coisas percam sentido. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente com você depois da vinheta. Não sai daí não. Pois é, meu irmão, minha irmã, eu acho que quando uma coisa faz com que as outras percam sentido, na verdade essa coisa não está sendo boa para você. E eu estou tratando aqui de coisa porque existem vários aspectos que podem levar a essa situação. Como, por exemplo, se você gosta muito de futebol, se você é fanático por um clube, por um time de futebol, e aí você começa a respirar futebol, você tem na sua casa coisas relacionadas com futebol, a sua cama, o seu quarto, a sua roupa, no seu cotidiano aí, o seu carro, enfim, tudo que você começa a possuir, você inclui aquela sua paixão. E é aí que eu digo que quando uma coisa se torna na sua vida uma prioridade, ela acaba prejudicando outras. Porque pensa bem, como é que uma coisa pode ser benéfica na sua vida se ela de repente está levando você a esquecer de outras? Você esquece do mundo à sua volta, das pessoas à sua volta, você deixa de observar outras coisas que podem ser observadas e não estão sendo, ou que devem ser observadas, porque o teu foco está restrito àquelas roupas, àquele distintivo, àquelas pessoas, as pessoas que compartilham com você a mesma ideia. E isso acaba te prejudicando no relacionamento com as outras pessoas, porque desperta antipatia, desperta repulsa. Assim é também quando uma pessoa como é que eu posso dizer? Quando a pessoa é um religioso, fanático por alguma religião, né? E ele vai numa reunião de família, ele vai numa festa, aonde ele vai, ele quer pregar, ele quer falar, ele não tem um outro assunto a não ser religião. Ele não sabe falar de outras coisas que não sejam religião. E ele esquece, né, que ele está causando repulsa nas outras pessoas muitas vezes. Porque, olha, não tem nada mais chato que crente chato. Não tem nada mais chato do que aquela pessoa que só fala sobre um determinado assunto. Não tem nada mais chato do que aquela pessoa que quer fazer por todo meio que você compre a ideia dela. Se é que você não consegue nem entender aquilo, como é que você vai comprar aquela ideia? Porque eu, particularmente, não consigo entender o fanatismo. Eu não consigo entender o fanatismo por um clube de futebol, o fanatismo pela religião, o fanatismo por um filho, o fanatismo por um esporte, seja ele qual for. Dedicação é uma coisa. Você praticar, você se dedicar é uma coisa. O fanatismo é outra coisa. E o fanatismo nunca é, e nem nunca foi, nem nunca será benéfico para ninguém. Porque, como eu já disse aqui, ele desperta apenas repulsa, né? Porque tem cara mais chato do que aquele cara ou aquela pessoa que não fala de outro assunto a não ser aquele.
Tem cara mais chato do que uma pessoa que diz a todo momento para você que você vai para o inferno e ele vai para o céu apenas e tão somente por causa da religião dele? Ele está despertando em você um interesse? Ele está despertando em você uma amizade? Não, ele está despertando em você uma repulsa. Por isso que eu estava ali pensando e disse, é bem verdade, porque a própria Bíblia diz que nada é por força e nem por violência. E às vezes nós queremos impor, né, entendimento às pessoas, nós queremos impor fé às pessoas, nós queremos impor experiências, através das nossas experiências, aliás, queremos impor às pessoas uma experiência, uma fé e uma crença que elas não têm, porque elas não têm a nossa experiência, a nossa convivência. E aí nos tornamos chatos, insuportáveis, repulsivos, porque ficamos insistindo naquele assunto, ficamos batendo sempre na mesma tecla. E não tem ninguém mais chato do que aquele que só bate numa tecla só. Pão, 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 pão. Se torna, na verdade, uma tortura, né? Você passa a ser aquele tipo de pessoa que, por exemplo, quando você vem vindo lá no final da rua, já aqui neguinho tá correndo, tá se escondendo. Ixi, lá vem vindo o fanático ali. Lá vem vindo o insuportável ali. Que eu, particularmente, eu tenho meu clube de futebol preferido? Tenho. Eu já tive colega de trabalho que era insuportável. Na carteira dele tinha foto do time, tinha escalação do time, tinha autógrafo não sei de quem. Ele só trabalhava com a roupa da cor daquele time, ele só sabia falar daquilo. Cara, ele era do mesmo clube que eu torço, mas ele era chato, cara. Porque se a gente fosse falar da situação do país, se a gente fosse falar de família, de economia, de filhos, ele não sabia, não. Era só aquele papo que ele dominava, né? E uma pessoa assim fica insuportável, né? Assim como tem pessoa que só sabe falar de caminhão, tem pessoa que só sabe falar, como eu já disse, que o outro vai para o inferno e ele vai para o céu. Gente, nós precisamos entender que cada qual foi criado de uma maneira, direcionado de uma maneira, né? E que cada qual tem um gosto, e que cada qual tem a liberdade de escolher aquilo que quer para si. E não é com imposições que nós vamos conseguir fazer isso, né? Se você quer conquistar uma pessoa para a sua religião, se você quer conquistar uma pessoa, trazer uma pessoa para o seu time de futebol, se você quer trazer uma pessoa para a sua empresa, para a sua turma, você não vai conseguir isso sendo chato, sendo repulsivo, sendo repetitivo, sendo, como diziam antigamente, abecedado, né? Só falando daquele determinado assunto. Não. Você vai conseguir que te ouçam. Você vai conseguir que te acompanhem. Você vai conseguir, ao menos, expor o seu ponto de vista a partir do momento que você deixar de ser chato. A partir do momento que você deixar de ser aquela pessoa que sabe de tudo. E ser uma pessoa agradável. Então, ao invés de ser chato, seja agradável. Quando você estiver numa reunião de família, procura discutir ali vários assuntos, procure não ser exímio, mas dominar vários assuntos, para que você não fique ali boiando. Porque tem gente que não se reúne com a família, não conquista amigos, não tem amizade na própria comunidade, porque ele não deixa. Porque quando ele chega, o assunto é aquele. E às vezes a gente, não é que a gente tem que entender, mas a gente tem que saber conversar sobre determinados, sobre números, sobre variados assuntos, porque aí dificilmente você vai ser posto de lado. Porque se você está numa rodinha ali e o assunto é casamento, você sabe, você conhece. Se o assunto é política,
Você sabe, você não vai impor a sua visão, mas você vai discutir, você vai ter argumento para debater. O apóstolo Paulo, por exemplo, pregava o evangelho, era o maior missionário do que se tem notícia, mas sabia fazer barraca. Ele não falava só de evangelho. Eu tenho certeza que quando alguém chegava para ele e dizia: Paulo, como é que eu faço para começar a construir uma barraca assim, assim, assim? Ele sabia explicar. Paulo, qual é a melhor barraca para a região em que eu vivo, que tem muito vento? Qual é o melhor modelo? Qual é o melhor jeito de fazer? Eu tenho certeza que ele dizia. Então ele já dominava um outro assunto. Então ele já dominava uma outra língua também. Faça assim, meu irmão. Às vezes, a chatice não está nas pessoas, está em você que só fala de um determinado assunto. Então, larga a mão de ser chato, pô. Quer conquistar? Quer trazer? Seja uma pessoa agradável. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado dia, tarde ou noite. Que Deus te abençoe e derrame sobre você toda sorte de bênção e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. E um abraço do amigo Eduardo Rogério em mais uma página do Diário de Bordo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!